Pai do Senhor Brasil, a paz do Senhor Mundo, meu nome é Sueli Ferreira, mais um dia para trazer a palavra de Deus para os amados irmãos. Espero que vocês se inscrevam no canal, compartilhem, para poder continuar trazendo a palavra do coração de Deus para o coração dos amados irmãos. A palavra que eu vou estar trazendo hoje para vocês é uma palavra que fica no livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 9. Agar e Ismael são mandados embora. E viu Sara que o filho que Agar, egípcia, tinha dado a Abraão zombava, e disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre, né? Quem nos dera. A gente tem um Deus maravilhoso, um Deus que tudo pode e tudo vê, né? Aqui na história da Agar, a Bíblia ela vem nos dizer que a Sara ela era dona da Agar, da escrava Agar. E em uma época da sua vida, como todo mundo já conhece a história da Saraí, ela não tinha filhos. E ela pegou essa escrava e ela deu para o seu marido Abraão para que eles dormissem junto, para que tivesse um filho para que ela criasse. E assim foi, ela deu a escrava para o Abraão, ela engravidou, e ela, depois que estava grávida, ela se sentiu um pouco mais atrevida, eu posso dizer, um pouco mais atrevida com a sua dona, e ela foi chicoteada, ela apanhou, ela foi judiada, mas enfim, ela veio a ter o seu filho da escrava. A Sara começou a criar aquele filho, quando o Senhor, nosso Deus, ele cumpriu a promessa ali na vida de Sara, a promessa dela ter um filho, né, que é o Isaque. E ali os dois, um nasceu primeiro, o outro depois, porém eles foram ali crescendo junto. E o filho da escrava Agar, ele riu por algum momento do filho da Sara, e ela se sentiu magoada e ordenou que o Abraão a expulsasse de casa. Expulsasse com aquele filho. Eu fico imaginando essa escrava, né? Porque ela vivia naquela casa, ela não tinha nada e nem ninguém. Era o teto dela. De repente, aquele que deveria a proteger, deveria cuidar dela, que era, no caso, queira ou não queira, ela era a mãe do seu filho. Ele mandou ela embora. De um dia para o outro, ele pediu para que ela fosse embora. Mas até então, quando a Sara chegou para Abraão e falou: manda essa escrava embora, porque o seu filho não herdará com o meu filho, a Sara ali naquele momento fica muito nítido que ela estava pensando na parte financeira. Ela não estava pensando na parte carne ali, que era um ser humano que ela estava pedindo para que expulsasse daquele lugar, mandasse embora. E assim acontece com muitos nós no dia de hoje. Sabe, às vezes você está empregado, o seu patrão chega e fala, você está demitido, ele não vai olhar se você tem família, se você tem casa para pagar aluguel, ele não vai olhar a sua vida, simplesmente ele chega e te manda embora. Ao contrário do nosso Deus, né? Porque o nosso Deus, ele nunca nos manda embora da sua vida. Ele sempre nos protege, nos cuida, ele zela da nossa vida, da nossa casa e da nossa família. Mas ainda assim, quando a Sara pediu para que o Abraão mandasse a escrava Agar embora, ele ficou aterrorizado, porque era o filho dele. Queira ou não queira, a Agar tinha um filho dele. E ele ficou entre uma coisa e outra desesperado, porque ele tinha a mulher e o filho, ali o filho herdeiro legítimo, e tinha um filho com a escrava, Ismael. Então o que ele fez? Ele foi orar a Deus. Ele foi pedir entendimento a Deus ali para tomar uma atitude, para ver o que ele ia fazer naquele momento de angústia que ele estava sendo obrigado a mandar o filho dele embora. E foi quando o nosso Senhor Jesus Cristo, com a sua infinita bondade, falou para ele: faz tudo o que a tua esposa te pedir, porque eu farei do teu filho uma grande nação, mas através do filho da escrava, a tua descendência também vai ser grande. Então assim, pode pedir para que ela vá embora, porque eu me responsabilizo, assim como Deus se responsabiliza pela tua vida, pela minha vida, meus amados irmãos. Não desanime, meus amados irmãos. Quando tudo estiver difícil,
quando nada der certo, o Senhor providenciará. O Senhor cuidará da tua vida, assim como Ele cuidou da vida daquela escrava. E para você ver, ela era uma escrava, porque o Senhor, Ele não faz exceção de pessoas. Ele não vai olhar se você é rico ou se você é pobre. Ele simplesmente ele vai colocar as mãos em cima de você e Ele vai te ajudar, não importa o que você esteja passando. Que o Senhor, quando você clama a Ele verdadeiramente, Ele é o único que pode fazer alguma coisa por você, assim como Ele fez na vida da escrava Agar. E chegando no dia seguinte, o Abraão encheu um odre de água, pegou os pães, colocou no saco, jogou na mão da escrava e disse: vai embora. Como o Senhor havia autorizado ele a fazer, ele fez. E ela foi embora ali com aquele garotinho. Imagino ela andando pelo aquele deserto afora, quando em certo momento, já devia ter alguns dias ali rodando, acabou a água e acabou o pão. E ela ficou desesperada, porque quando você é crescido, você aguenta sede e fome. Mas quando você tem uma criança te gritando, te pedindo alimento, te pedindo o que comer, já não é mais tão fácil assim, porque são crianças, eles não entendem, ele não entende que você não tem o que dar para ele comer. Quantas mães de família no dia de hoje? Quantos pais de família não temos nesse Brasil enorme, sem um pão para dar para o seu filho comer, sem um prato de arroz e feijão para dar para o seu filho comer, meus amados irmãos? Hoje tem muito disso acontecendo pelo nosso Brasil, mas Deus manda eu te dizer que isso não vai durar uma vida inteira, meus amados irmãos. Deus manda eu te dizer que Ele vai providenciar o alimento para a tua mesa. Porque o Senhor, Ele vê o que ninguém vê e Ele faz o que ninguém faz na sua vida. Apenas acredite que hoje está difícil, mas creia nesse Deus tão grande, tão misericordioso, que Ele faz tudo pela sua vida, assim como fez na vida daquela escrava, meus amados irmãos. E ali aquela escrava, ela ficou sem saber o que fazer no deserto, com seu filho pequeno. E ela decidiu, eu não vou ver ele morrer, porque cada um que se põe no lugar do seu filho, daquela escrava. Se põe no lugar daquela escrava que viu o seu filho ali naquele momento, com sede e com fome. É muito difícil você ver um filho com sede e com fome e você não ter de onde tirar para dar para eles. Mas o Senhor, Ele deu, porque o Senhor, Ele nos dá. Ele mandou os anjos falar para Agar. Agar estava lá chorando, ela foi para debaixo de uma árvore, largou o filho embaixo de uma árvore e sentou embaixo de outra e caiu em pranto, porque ali ela pensava, acabou, eu não vou ver o meu filho morrer. Quantas mães choram angustiada que veio o seu filho, na maioria das vezes não é só pelo alimento, é nas drogas, é no mundo do crime. Quantas mães desesperadas não tem? Assim como Agar estava desesperada, muitas mães nesse Brasil estão desesperadas vendo seus filhos entrar para o mundo do crime, ser ameaçado de morte, e elas ali se esconder e falar, eu não vou ver o meu filho ser assassinado, eu não vou ver o meu filho ser morto. Mas clame ao Senhor. Vai na casa do Senhor, ajoelha na madrugada, faz um jejum e clama a Deus pela vida do teu filho. Se derrame verdadeiramente nos pés do Senhor, que Ele vai tirar o seu filho dessa vida andante, que Ele vai colocar alimento na sua mesa, porque o Senhor, Ele coloca alimento na tua mesa, Ele coloca o teu filho para andar no caminho do Senhor, porque o Senhor é misericordioso e é bondoso, e está vendo a angústia do teu coração, meus amados irmãos. Quantas mães desesperadas vendo as suas filhas menor de idade, quantas mães que gostariam de ter as suas filhas no caminho do Senhor e vê-las na noite da vida. Clama ao Senhor, entrega a vida delas ao Senhor, minhas amadas irmãs. Que Ele vai entrar com providência na sua vida, porque Deus é Deus de providência na nossa vida. Deus é Deus que faz, que cuida, que alimenta.
Oh, meus amados irmãos, quando você tem um Deus tão grande, tão poderoso, tão misericordioso, não há tempo ruim. Quando você acredita, meus amados irmãos, que você hoje não tem nada, você joga na mão do Senhor, mas você tem que pedir com o coração, meus amados irmãos. Clama com o coração aberto. Agradece também pelas tuas conquistas, porque não é só pedir, 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 não. A gente tem que orar, a gente tem que fazer um jejum e agradecimento a Deus. E Ele tudo fará, assim como fez na vida da escrava egípcia. Tinha lá água na frente dela, quando ela deixou o seu filho para morrer, a água estava lá na frente dela. Mas ela não enxergava, com os olhos carnal dela, ela não enxergava. O poço estava diante dela, mas ela não estava vendo, porque a tristeza, a loucura da cabeça dela estava tremenda, porque ela só pensava no pior, e ela deixou de enxergar ali. Vocês estão entendendo, meus amados? É assim que funciona. É assim, a H pegou a água e deu para o seu filho, e o Abraão sim teve uma grande nação ali, da parte do filho da escrava egípcia. Porque Deus promete, e quando Ele promete, Ele se responsabiliza. Quando Deus promete, Ele faz na tua e na minha vida, meus irmãos. Ele faz, eu não estaria aqui falando para você que Deus faz, sendo que Ele não faz, Ele faz sim, acreditem. Acreditem que Ele faz o melhor por você. Não deixe que o inimigo coloque coisas na sua cabeça, diminuindo você, falando que você não consegue, porque você consegue em nome de Jesus. Amém?